Graça e paz, igreja, amém? Louvado seja Deus. Para quem não me conhece, meu nome é irmão Aurélio, né? Alegria de estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra de Deus nessa noite, nesse culto de quarta-feira. Tenho certeza que Deus já falou com você através dos louvores, através das orações, da comunhão, né? Uns irmãos uns com os outros. E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando. Hoje é culto de quarta, denominado culto de oração. E que essa palavra ministrada, ela possa levar você ao seu coração a se empenhar mais em orar, a buscar o Senhor e a servir a Ele, né? O propósito das ministrações tem sido direcionar a igreja, né? De se fortalecer no Espírito Santo, da busca, né? Do enchimento, de estar transbordando, cheio do Espírito Santo. Que nessa noite Deus possa falar contigo, amém? Eu queria que os irmãos pudessem abrir a tua Bíblia, aquele que não quiser olhar aqui na tela, Gálatas 6, versículo 8, Gálatas 6, 8. Essa palavra Deus falou comigo esses dias. Na verdade, Deus começou a falar domingo, através da ministração, muito comigo domingo, sobre a data específica de domingo, né, que a igreja cristã celebrou a Páscoa, né? Então, Páscoa fala muito da morte para a vida, né? De estávamos condenados à morte, e Ele nos deu a vida, da passagem da morte para a vida. Então a Páscoa fala muito disso. Então Deus me deu vários pontos, eu estava meditando sobre isso, né? E o pastor falou aqui em um ponto importante, de como a igreja está hoje, porque se fala de morte para a vida, está lembrando de ressurreição, né? Está lembrando quando Jesus falou também que Ele iria, mas enviaria o Espírito de Deus para nos encher, para preparar a igreja, para direcionar a igreja. E a igreja de hoje, a igreja atual, que é através da obra do Espírito Santo de Deus. Então essa palavra, esses dias eu meditei muito nisso, e alguns versículos aqui nos chamam a atenção sobre isso, algumas passagens. Justamente foi aquilo que Deus usou o pastor para falar, como a igreja está hoje, cheia do Espírito Santo, para a obra do Senhor, para fazer a obra. Então essa palavra eu até meditei bastante nela. Ontem nós fomos ali na clínica, eu e o Messias até ia ministrar alguma coisa sobre isso, mas até a gente não ministrou sobre isso, porque eu ainda estava refletindo nela, e Deus falou muito comigo de domingo para cá. E vou ler esse primeiro versículo que fala assim em Gálatas 6, 8, quando Paulo fala assim, a igreja eleita da Galácia, quando fala assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Vou ler de novo. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Curva a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, Pai. Peço a Tua bênção nessa noite, que o Senhor possa falar conosco, falar com a Tua igreja aqui, Pai. Com cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada ancião, que o Senhor possa nessa noite fortalecer a Tua igreja, Pai, para a Tua obra, para fazer a Tua vontade, Pai, para estar sendo instrumento do Senhor nesses tempos tão difíceis, Pai, mas que nós não venhamos a desanimar, nós não venhamos a desistir, mas prosseguir, persistir, Pai, prosseguir em fazer a Tua vontade, Pai, que é alcançar almas, vidas, ser instrumento, Pai, do Senhor em tempos tão cruéis, mas que nós possamos ser a luz, Pai, que nós possamos ser o sal que tempera, o sal que, Pai, que traz o equilíbrio, Pai, que o Senhor possa, Senhor, Pai, usar-nos como instrumento do Senhor, a Tua igreja, Pai, que cada homem aqui, cada pessoa que aqui está, Pai, ele possa ter esse sentimento no coração, de fazer a Tua vontade, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus, amém? Bom, aqui está falando, Paulo está exortando, ali no decorrer do livro de Gálatas, ele exorta a igreja ali da Galácia porque eles estavam retroagindo, estavam voltando atrás de práticas que por um momento eles
banalizaram a graça de Deus. Então eles estavam voltando a cultivar e a usar práticas que eram práticas religiosas que iam como se diz, menosprezar a graça. E sim, eles iam usar, por exemplo, em principal era sobre a circuncisão, né? Eles iam voltando à prática de viver pela lei, de estar ali vivendo pela lei, né? Como os judeus tradicionais. Eles estavam ali desprezando a graça. Mas eu não quero só entrar nesse ponto. Eu quero trazer para nós assim, o que hoje talvez está muitas vezes adentrando em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas, que nos impede talvez de viver cheio do Espírito Santo, de viver sendo usado e aprovado naquilo que Deus te elegeu e te escolheu. Então ali Paulo estava exortando a igreja, ele fala, olha, se aquele que semeia para a carne, né, para a carne colherá a destruição, mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida e vida eterna. Então isso é bem claro para a igreja, porque ele está dizendo, olha, se vocês voltarem às práticas carnais, às práticas talvez de religiosidade, de coisas, de adorar coisas que não têm sentido, e ali banalizar, abandonar aquilo que Cristo já entregou para você, aquilo que Cristo já revelou para você, aquilo que o Espírito Santo já está aqui mostrando para você, então você caminhará para a morte espiritual. Você avivará a carne, você avivará a prática que talvez se corromperá o seu coração, talvez vai distorcer a tua mente, a sua mente vai ficar talvez como se diz, os ouvidos com comichão e coisas terríveis, vai sequelar a sua mente em práticas, em ações, que talvez terá aparência de caridade, mas não será caridade. Parece que é verdade, mas não é a verdade. Isso estava infiltrando ali no meio da igreja, e muitas vezes isso acontece hoje, igreja, no meio de nós, e aí nós deixamos de lado o Espírito Santo de Deus, em coisas simples, em coisas que é princípio, que é o princípio básico de ouvir a voz de Deus, e de ser um início, de ter um começo, e às vezes nós até queremos saltar para coisas grandes, e aparentemente grandes, mas que na verdade não é a verdade, não é aquilo que Deus quer de nós, não é a ação do Espírito Santo. Então que Paulo está exortando a igreja ali da Galácia sobre isso, e eu meditando muito nisso, e eu andei perguntando para mim mesmo, quais são as áreas da nossa vida, da minha vida, que precisam dessa ressurreição, desse avivamento espiritual. Qual é a área da sua vida, talvez, que está paralisada por alguma prática, talvez por algum pensamento, talvez por alguma barreira, talvez por algum sentimento, talvez por algum projeto, talvez por algum sonho humano, de homem, de mulher? Qual é a área da sua vida? O que você deixou morrer, que precisa renascer o quanto antes? O que você deixou morrer, que precisa ressurgir, que precisa avivar, que precisa fluir na sua vida o quanto antes? Porque Paulo está exortando aquela igreja, olha, desperta logo, volta para o Espírito, volta para a direção do Espírito Santo de Deus, não comece a praticar essas coisas que vão sequelar a sua mente. Então, e nós, que precisamos reviver, que talvez nós deixamos morrer por algum momento, talvez como um profeta, talvez como um evangelista, talvez como um ministro de louvor, talvez como um pastor, talvez como um obreiro, talvez como um conselheiro, talvez como um intercessor, não importa, porque a cada um Deus deu um chamado, a cada um Deus elegeu, escolheu, ungiu, porque o Espírito Santo veio para todos, todos que são filhos, não é isso que a palavra lá que nós lemos em Romanos 8, todos que são filhos, o Espírito Santo elegeu, ungiu, separou, a um ele deu dons, vocações, ele deu coragem, ele deu fé, ele deu força, ele deu discernimento, ele deu vários dons e vocações para que você use, mas o que tem feito muitas vezes? Nós deixarmos morrer, nós deixarmos de lado. Muito se falou nesse ano aqui sobre responsabilidade, porque o pastor sempre nos exortou sobre eu sou responsável.
Porque eu sou o tabernáculo, eu sou a morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo me comissionou, ele me chamou, ele me ungiu, ele me selou, ele me capacitou, e ele me outorgou, ele me deu essa função, ele me deu esse prazer, esse direito, esse benefício, esse dever, essa responsabilidade que não é pesada, é leve, como a cada um de nós, como igreja do Senhor, para um fim, para um fundamento, para um edifício, como tijolinhos que vão ali formando um edifício espiritual, que é a igreja, a qual Cristo é a cabeça, e nós somos esses membros, esses tijolinhos, para uma função. Mas se por alguma coisa, por algum momento, por alguma coisa que impetrou, que entrou na minha mente ou na minha vida, eu deixei para lá. Então que você faça essa reflexão. Talvez você precise ressuscitar a alegria de viver. Não é isso? Falou aqui também sobre alegria, a diferença da alegria para a felicidade, não foi isso? Muito ministrado pelo pastor aqui. A diferença da alegria e da felicidade, porque a felicidade ela é passageira, você pode ter momentos felizes, mas a alegria no Senhor, ela está aqui, porque ela vem do Espírito Santo de Deus que está em nós. A alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria está dentro de todo homem e mulher que é filho de Deus. Não importa a circunstância, a alegria que nós temos, ela não é circunstancial, ela não é porque eu tenho ou porque eu não tenho, é porque eu sou filho de Deus. Essa é a nossa alegria, Então talvez está faltando a alegria de viver, mas se eu vivo para Cristo, como eu posso perder a alegria de viver? Não é isso? Quando aqueles discípulos saíram ali de serem surrados, espancados ali, no livro de Atos, eu não lembro qual a passagem, qual o capítulo, bem no início ali, quando mandaram eles calar a boca, eles saíram ali surrados, foram humilhados, e eles saíram alegres, porque eles se sentiam alegres, dignos de terem sofrido, de terem sido surrados, espancados, aprisionados, por causa do nome de Jesus Cristo. Será que nós perdemos essa alegria? Essa alegria de viver para Deus? Porque talvez eu esteja vivendo para mim. Olha aí a carne. Porque a carne leva para a morte, e a morte espiritual. Talvez eu esteja vivendo para mim, talvez as coisas não estejam como eu queira, né? Aí eu estou triste, eu estou amargurado por demais, eu estou desistindo, como se o meu Deus não pudesse todas as coisas. Como se a palavra de Deus não falasse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e buscam a sua justiça. Então basta você seguir, prosseguir e fazer aquilo a qual você foi eleito e escolhido, porque você verá a glória de Deus, você verá o agir de Deus na sua vida, mas basta você prosseguir, permanecer em fazer a vontade de Deus, ministerialmente falando. E ministério abrange tudo, abrange família, abrange trabalho, abrange a congregação, a igreja, os irmãos, abrange tudo. Ministerialmente, você ser um cristão dirigido pelo Espírito, porque ser dirigido, ser guiado pelo Espírito não é só quando a Alexa que está aqui cantando, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. A vida dela é uma vida de adoração, não é isso? Adora tanto que ela tem um nome numa cantora eletrônica que chama Alexa, não é? A cada minha filha Amanda tem Alexa, e a Amanda chega, Alexa louvou não sei o que, a Alexa canta louvor, Alexa louvou não sei o que, uma caixinha, né? Então é tanta adoração que já deram até o nome, é só uma brincadeira, viu, Alexa? Que eu brinco com a minha filha também, que chama Alexa. Então ela é uma adoradora, é a vida de adoração. Então isso é uma vida que vai te enchendo, que vai ativando a alegria de viver. Talvez você precise ressuscitar, avivar espiritualmente a sua paz. Talvez está faltando paz, a inquietação, né? Talvez está faltando as coisas, está tirando a tua paz. Mas é interessante que lá em Filipenses fala daquela paz que excede todo entendimento. O que quer dizer isso, paz que excede todo entendimento? É que as coisas que me rodeiam, as situações que me rodeiam, elas não podem tirar a minha paz. Porque a paz que eu tenho não é a paz que o mundo dá, não é a paz que o dinheiro dá, não é a paz que minha esposa dá, não é a paz que a minha saúde física dá, não é a paz que os meus longos cabelos dão, não é a paz que o meu dinheiro dá, que o dinheiro que eu tenho dá. Não, a paz que eu tenho é a paz que Deus, que Jesus, que Ele falou, a paz, eu vos dou a paz, não a paz que o mundo vos dá, mas a paz que Cristo me deu. A paz de saber quem eu sou, para onde eu vou.
A paz de saber que Ele me amou, que Ele me ama, que Ele já pagou o preço, que consumado está e eu já tenho um lugar, uma morada preparada no céu, na casa do meu Pai. É essa paz que eu tenho, é uma paz que excede todo entendimento. Mas talvez a igreja do Senhor nesses últimos dias está buscando uma paz nas coisas, mas a Bíblia fala que primeiro o reino, depois as coisas. As coisas serão acrescentadas, mas se nós buscarmos a paz para fazer a obra de Deus nas coisas, eu vou sempre colocar Deus em segundo plano. E Deus é um Deus de princípio, Deus não é um Deus de reações. Deus é um Deus de princípio. E o princípio, Ele não negocia o princípio dEle, é a verdade. Deus não é Deus de reação, Deus não quer que eu sirva Ele por reação, não. Eu tenho que seguir Ele por fé. O justo viverá pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se vê, mas você crê. Quantas vezes Deus nos ensinou isso? Olha a vida de Jó, olha a vida de Abraão, olha a vida de José. Meu neto nasceu, meu neto se chama José. Então, olha só, tantos exemplos que Deus dá. A Bíblia fala aqui em Hebreus 2 que nós estamos rodeados de testemunhas. Quer dizer, as testemunhas que ele está citando são os heróis da fé. Tantos testemunhos que ali Deus mostrou para a igreja ficar firme no Senhor. E não fraquejar. E não desistir espiritualmente, não por causa das coisas. Porque as perseguições, como o pastor, elas virão. As perseguições virão sim. Mas nós temos o legado do Espírito em nossos corações, em nossas mentes. Talvez a sua fé, talvez você precise ressuscitar a sua fé, avivar a sua fé espiritualmente. Talvez a sua fé esteja fragilizada. Talvez você precisa fortalecer os seus sonhos e esperanças. Não é isso? Porque nós temos que ter sonho. Nós temos que sonhar. O homem e a mulher, ela precisa sonhar. Ele precisa ter esperança, porque a nossa esperança é o Senhor, sim, mas nós precisamos ter esperança, sonhar. Talvez você precise, eu quero entender o que Deus tem para mim, porque os sonhos de Deus são melhores do que os meus. Buscar avivar seus sonhos, sua esperança, buscar também o otimismo, o perdão. Eu vou acelerar porque tem outra parte. Sermos corajosos, o perdão. Quantas vezes nós temos visto pessoas dentro da igreja que estão até na frente de ministério e não conseguem perdoar. Esse dia eu conversando com um irmão, ele falou, ele falando que ele era crente há muitos anos, e ele, de repente, ele é líder de uma intercessão, de um lugar, um ministério, e ele falou comigo, olha, esses dias que eu perdoei alguém da família dele. E ele já era líder, e ele já é cristão, ele se diz cristão, filho de Deus, há 20 anos antes de eu me converter. E ele não tinha perdoado aquela pessoa, não lembro se era irmã, se era mãe, quem que era, mas olha só, isso é viver na carne, porque a carne leva à destruição, as minhas ações, as minhas emoções, os meus pensamentos, o meu ego, a minha vontade. O pastor ensina muito isso aqui na ESEC, sobre a minha vontade está prevalecendo, o meu eu, o meu homem centro, o meu homem no meio, as minhas mágoas, as minhas ofensas. Isso me leva a não perdoar. Mas isso é básico para que o Espírito vivifique em nós, é perdoar, é deixar, é prosseguir. Liberar perdão. Deixa, perdoa e siga adiante. O amor, isso aqui é muito importante, o amor próprio. Tem pessoas que não conseguem se amar assim. Como eu vou amar alguém se eu não amo a mim mesmo? Ele sempre se culpa, ele sempre coloca um peso sobre ele, é como se ele não entendesse que ele recebeu Jesus Cristo, e Jesus disse que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Ele fica colocando culpa em cima dele, coisas terríveis, ele não consegue olhar para ele e eu falo assim, olha, eu sou amado do meu Pai, eu sou abençoado, eu sou remido, eu sou lavado, eu sou mais que vencedor, eu sou forte no Senhor. Entender que você é filho de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o próprio Deus nos amou, o perdão precede a confissão, o arrependimento. Deus nos amou primeiro. Ele te amou.
Então você é valioso para Ele. Então valorize a si próprio no sentido, olha, eu sou amado. Porque senão o inimigo vai trabalhando na sua carne e amassando você de tal forma que você não consegue fluir espiritualmente para fazer aquilo que você é chamado, porque você sempre vai olhar para dentro de você e não vai conseguir se sentir amado. E eu falo sempre isso, e eu não consigo dar o que eu não tenho para dar, porque eu só vou dar amor se eu tiver o amor. E quando você encontra Deus, é impossível que você não se sinta amado, porque flui dentro de você. E o amor ao próximo, amar ao próximo é muito importante, igreja, porque é você se transportar para o outro, como Jesus foi, ele falou, olha, um novo mandamento vos dou, ame uns aos outros, como eu vos amei. Isso é tão importante porque nisso se cumpre tudo. Na verdade, os dois mandamentos, né? Amar ao Pai acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo, porque nisso se cumpre toda a Escritura. Porque se eu não amar o meu irmão, eu não vou cumprir a obra do Senhor, porque a obra do Senhor é essa, porque Deus falou, olha, eu enviei Deus desceu, Jesus desceu, Ele veio aqui, um Deus desceu, veio aqui para nos salvar, e para naquele último dia nos ressuscitar, por amor a mim. Então, a obra que Deus nos deixou, a igreja, para fluir é essa, amar uns aos outros, de tal maneira como Cristo nos amou, um amor sacrificial, um amor doador, um amor que eu perco para que o meu irmão seja abençoado, um amor que eu dou a outra face, um amor que eu abandono algo que talvez traria um benefício para mim, materialmente, alguma coisa, mas em prol dele, uma ação, uma atitude. Porque onde há uma fé, tem que ter a obra. Porque senão eu me fecho, e aí eu volto para a carnalidade de novo. Eu me coloco no centro de novo. Isso acontece, não tem como fugir. Torne-se um filho de Deus, viva uma vida abundante. João 10:10 fala sobre a vida abundante. A vida abundante, meu irmão, talvez muitos falam que a vida abundante pode ser prosperidade material, mas não tem nada a ver com prosperidade material. Não tem nada a ver com prosperidade material. A vida abundante é você cheio do Espírito Santo de Deus, você praticar essas obras e muito mais obras, por ter a presença de Deus, a abundância de Deus em você, do Espírito de Deus. Não perca os valores do Espírito. Acenda a luz que há em você. Sabe, eu fiz nessa hora, eu lembrei muito das parábolas de Lucas 15. Lá há 3 parábolas. Não há uma cronologia na Bíblia, a Bíblia não é, a letra não é cronológica, não é. Mas Lucas 15 fala da primeira parábola, quando fala do filho pródigo, e diz que o pai está lá esperando para o abraçar. O pai está lá no mesmo lugar, e o pai ali tipifica Deus, esperando para abraçar o filho, esperando que ele volte, que ele se arrependa e volte para a casa do pai. Nós estávamos perdidos, estamos caminhando nesse deserto, mas agora nós estamos voltando para o pai, e o pai está lá com o mesmo amor, nos amando, não nos julgando, mas pronto para nos vestir vestes novas e colocar em nosso dedo um anel, tipificando aí, né? E a outra fala da ovelha perdida, e ali tipifica Jesus, porque Ele enviou seu Filho para nos buscar, tipifica que Jesus veio buscar nós, a ovelha perdida. Então Ele saiu, Ele veio aqui para resgatar as ovelhas perdidas de Israel, as ovelhas perdidas da casa do Pai. E por último fala da dracma perdida dentro da casa. Acenda a luz, ali eu tipifico como o Pai, o Filho, e olho, vejo ali a presença do Espírito de Deus, a luz, acenda a luz dentro, está entendendo? Todas as outras 2 foram fora, mas a dracma é dentro, e ali eu olho e vejo a presença do Espírito Santo, acenda a luz dentro de você, porque com a luz acesa você vai poder encontrar os valores que muitas vezes têm se perdido na igreja, no decorrer das aflições, das angústias, das coisas, do material, das guerras, das tribulações, das perseguições, talvez
dos abismos e muitas coisas que têm acontecido. Talvez nós estamos perdendo isso. Então Deus está falando: olha, acenda a luz, e essa luz é o Espírito Santo de Deus. Dobre o seu joelho, aquebrante o seu coração, busque a Ele de toda intensidade. Ele mostrará para você os verdadeiros valores que devem ser resgatados dentro de cada um de nós como igreja. Não perca os valores do Espírito. Acenda a luz que há em você. Alimente o fogo, igreja. Levítico 6,13 fala isso: olha, o fogo arde continuamente, mas cabe a mim, cabe a você acender o fogo. Alimente o fogo que há em você. Esse é o fogo do Espírito Santo de Deus. Deus deu o Espírito Santo a cada um de nós, ele está aí em você, mas cabe você alimentá-lo para que possa contagiar, contaminar. A igreja é um Deus, um Filho, e nós somos discípulos de Cristo, e continuamos a formar, a buscar discípulos, porque foi isso que o Senhor nos chamou para ser, fazer discípulos. E eu só posso fazer discípulos cheios do Espírito Santo de Deus, porque senão todas essas coisas a qual eu citei e muito mais vão embarrear, vão atrapalhar. Sem o Espírito Santo de Deus a igreja não flui, não adianta. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não flui. Você vai voltar lá atrás e vai ver Gálatas 6 falando: olha, se vocês colocarem essas coisas de novo, coisas talvez religiosidade, talvez materiais, talvez outras coisas que vocês estão colocando, talvez sentimentos, talvez pensamentos, turbulência na mente, olha, não se turbe os seus corações, a sua mente. Talvez se você colocar todas essas coisas de novo, o Espírito Santo, ele fica lá, porque você não dá ouvido a ele. Você vai dar ouvido à sua vontade, à sua carne, aos seus desejos, aquilo que você quer. Eu nunca me canso de falar isso, eu falo sempre isso. Eu falei isso ontem aqui, falo: olha, a minha vontade eu quero deixar ela, não importa a minha vontade, eu quero saber, é a vontade do meu Pai, é a vontade de Deus. Ontem foi muito lindo, porque tinha um homem que nós tínhamos batizado lá, pastor, na clínica, e ele estava há muito tempo, ele chegava lá, ele nem queria ouvir a palavra de Deus, ele ficava lá afastado, e a gente estava incomodado com aquilo, a gente orando pela vida dele. E ontem foi tão forte, igreja, quando ele chegou lá no final, ele falou: falou com o Messias, eu quero que você ore por mim, porque eu quero um coração transformado, eu quero um coração bom, eu não quero mais esse coração mau. Está entendendo? Então a igreja precisa ir buscar esses que estão aprisionados. Isso você só vai conseguir se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, não das coisas. As coisas vão se levantar, pessoas vão ser usadas para impedir, seus sentimentos serão contra você, mas a igreja não pode ser levada por sentimento. A igreja é dirigida pelo Espírito. Se a minha vontade é por sentimento, é por isso ou por aquilo, igreja, é tanta coisa que tenta nos impedir. Alex esse dia falou comigo, falou: Alex, irmão Aurélio, eu estava com tanto medo, não foi? Tanta coisa. Sim, eu tenho medo de subir aqui, eu tenho medo de falar às vezes, eu tenho medo de visitar, eu tenho medo de orar às vezes, eu tenho sim, mas eu tenho um Senhor que cuida de mim, que faz com que eu tenha força para fazer essas coisas. E isso não é só em mim, é em você, em todos nós, igreja, porque a cada um ele deu um chamado, e quando você avivar esse chamado em você de fazer a obra, as vontades de Deus, Deus vai fluir, fazer você fortalecer no Espírito e não mais nas suas vontades. O que você precisa perder para ouvir? O que você precisa perder para ouvir? Se Ele está te chamando, o que Deus precisa falar: filho, vem, filho meu, eu te elegi, eu te escolhi. Às vezes nós vemos lá fora pessoas, e homens e mulheres, que tem dom, vocação, que a gente vê, discerne que é de Deus. Às vezes a gente vê dentro da igreja pessoas que têm força, coragem. Lá na PAC, quando a gente vai lá, eu vejo homens líderes ali que Deus colocou, mas o inimigo fez tanta coisa com eles e jogou eles naquele lugar, e às vezes ministrou, mas às vezes dentro da igreja, e a gente não tem coragem de exortar os nossos irmãos dentro da própria igreja. Estamos vendo eles morrendo ministerialmente, mas o Espírito Santo de Deus está chamando a igreja para despertar e fazer a obra a qual ele foi eleito e escolhido para fazer. Pense bem. Salmo 116, 12,
Até hoje eu não aprendi a pregar, mas desde o início eu sempre pregava Salmo 116, 12, quando falava: o que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor? Eu só andava balançando os cabelos, gritando: o que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor pelas suas infinitas benignidades? Ou subirei nos atos do Senhor, pregarei o cálice da salvação, ou glorificarei, exaltarei o Senhor. Mas no decorrer da caminhada, muitas vezes os cabelos caem e às vezes a gente enfraquece. Quantas vezes eu falei no púlpito: olha, eu quero ser um herói na minha casa, eu quero ser um herói para o meu filho, eu quero ser um herói para o meu paizinho de 90 anos, eu quero ser um herói para minha esposa, eu quero ser um herói. Mas às vezes nós enfraquecemos espiritualmente por causa das coisas. Mas Deus está chamando a igreja a se levantar novamente, se posicionar. Não importa quantos anos você tem, não importa o seu chamado, porque talvez seja cuidar do som ali como os meninos e fazer com dedicação, com amor, talvez seja interceder, talvez seja receber alguém, talvez seja visitar, não importa, mas o Espírito revela ao seu coração qual é o seu chamado. Temos que buscar o avivamento espiritual para nós, para a igreja do Senhor. Em Abacuque 3:2 fala: ó Deus eterno, faz agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também a vejamos. Abacuque falou isso ali em tempos tão difíceis. O que fazer para experimentar esse avivamento espiritual, para ser fortalecido no Espírito? E Deus me falou que há 3 elementos, igreja, 3 elementos que é necessário para isso. Tem muitos, mas esses 3 elementos são essenciais. E o primeiro dele é o homem, é nós, é o nosso coração, um coração disposto para Deus. Porque tudo depende de você ter um coração disposto para Deus. Se o seu coração não estiver disposto para a obra de Deus, não vai fluir. Porque Deus não arromba corações. Porque Deus falou com a igreja: olha, eis que eu estou à porta e bato. Ele não falou para o perdido, ele falou para a igreja: estou à porta, estou batendo. Abre a porta para mim entrar no seu coração e te fazer um campeão, um vencedor. Ele está à porta batendo. É um coração disposto. Um ser humano, basta alguém abrir o seu coração, a vontade divina de Deus poderá entrar e repetir as coisas maravilhosas do passado. O segundo agente é de ter um avivamento cristão, reside na Bíblia. A palavra divina por excelência. Aliás, qualquer experiência mística que não exibir como base as escrituras sagradas ruirá como uma casa sem fundamento construída sobre a areia. A segunda coisa é a palavra de Deus. Como eu vou limpar a casa? Porque a palavra que limpa, a palavra que purifica, a palavra que lava, a palavra que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Se eu não meditar na palavra, se eu não buscar a palavra, se eu não viver a palavra nos princípios pequenininhos que seja, pequenos, às vezes, nem ser fiel à esposa, ao esposo, nem cuidar dos seus filhos, nem coisas pequenas. Estou falando de fidelidade, não de fidelidade sexual, nada, estou falando de fidelidade em tudo, igreja, em tudo, como homem, como esposo, como pai, como filho, buscar viver a palavra de Deus no princípio das coisas, em casa, dentro de você, e depois vir para a igreja, sim, em todos os lugares. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é o fundamento. Se nós construímos qualquer carreira pastoral, seja qual for, evangelística, levita, qualquer for, se não tiver fundamentado na palavra, no primeiro vendaval que vier, eu vou sair correndo e não vou voltar mais. Ou então volto para as coisas, porque eu estarei baseado como? Nas minhas emoções, nas minhas vontades, porque a palavra limpa. Se a palavra não limpou, sujo está. Sujo está. Não tem como. Lembra da parábola da semeadura sobre a semente jogada? Se eu não pegar a palavra e ela me limpar, ela me cortar, ela separar, tirar aquilo que precisa sair, eu tenho que ter isso. Lembra que eu falei do coração disposto? E a palavra entra nesse coração disposto, se faz transformação, faz mudança, e o Espírito Santo é o último, é o terceiro elemento. Já estou terminando. E o terceiro elemento
é o próprio Espírito Santo, é Ele quem quebranta, é Ele quem transforma, é Ele quem molda, é Ele que vivifica, é Ele que aperfeiçoa os corações. O avivamento espiritual terá legitimidade, não terá legitimidade sem a sua ação, sem a ação do Espírito Santo, sem a sua atuação. Se desprezarmos o Espírito Santo de Deus, restará apenas palha seca, que logo será arrastada pelo vento da ilusão. Se nós desprezarmos a ação do Espírito Santo, logo será como palha seca, a obra não vai continuar. Logo, quando vir um vento, um vendaval, vai espalhar tudo. Será apenas vento de ilusão. Mas por que precisamos de um avivamento espiritual? Fácil, por causa dos benefícios que ele traz, né, pastor? Foi ministrado aqui aqueles dias sobre os benefícios que o avivamento, que o enchimento espiritual, ser guiado pelo Espírito Santo. O avivamento vem para restaurar o que o templo destruiu. Ser cheio do Espírito Santo restaura aquilo que muitas vezes o templo destrói em nós, mas você se enchendo do Espírito Santo todo dia, de glória em glória, de dia em dia, todo dia você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus, está vendo? Um coração disposto, a palavra de Deus me alimentando, oração, você é cheio do Espírito Santo, todo dia você vai ter força, coragem, disposição, você terá unção de Caleb para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, e a sua vontade não prevalecerá, mas sim a vontade de Deus. O avivamento vem para que a nossa apatia espiritual seja substituída por um novo e vigorante dinamismo no reino de Deus. O avivamento vem para não exaltar o homem e as suas realizações, mas para que Deus seja engrandecido com maior e mais expressiva devoção. Nós precisamos contagiar a humanidade. Nós precisamos mudar dentro de nós mesmos, para que eu possa mudar os meus filhos, a minha esposa, transformar, contagiar, e não mudar ele, mas através do Espírito Santo, nós íamos transformando, sabe? Jesus falou ali no sermão das bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos, todas aquelas coisas que parecem duras. Depois ele vira para os discípulos e fala: olha, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, nós somos esses bem-aventurados, e através da ação do Espírito Santo, que nós falhamos, seremos luz para os que estão perdidos, que seremos sal que tempera, que traz equilíbrio, que conserva, que fortalece o reino de Deus, edifica as famílias e cura e transforma. Até aqui, um homem com o coração disposto para Deus, Bíblia, a palavra de Deus viva, praticada, não só ouvida, mas praticada, e o Espírito Santo, habitação, que Ele possa habitar em você, todos os dias, porque Ele disse: olha, eu não vou deixar você órfão, eu vou habitar em você, todos os dias, até que Ele volte, no último dia, para nos ressuscitar, para nos levar para Ele. E esse é o meu único desejo. As outras coisas serão infinitamente maravilhosas, porque nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem guardado para nós. Se nós tivermos a presença do Espírito Santo, isso basta, igreja, porque a graça basta. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor por cada vida que aqui está, Pai, por cada coração, pela Tua igreja, Pai, que o Senhor possa fortalecer para fazer a Tua vontade, para fazer a Tua obra, Pai. Pai, eu não conheço todos os meus irmãos, eu não sei as dificuldades, não sei o que eles têm passado ministerialmente, em seus lares, em suas famílias, mas que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, possa haver esse avivamento pelo Espírito Santo em cada coração que aqui está. Aquele que pensou em desistir, aquele que pensou em parar, que ele possa hoje falar: não, eu vou prosseguir, eu vou, e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, e não desistir, mesmo que os tempos sejam difíceis em seus lares, no seu ministério, não importa, porque o ministério pode estar até abalado, mas que a fé do teu filho e da tua filha não esteja abalada, é porque ele possa saber que o seu Redentor vive e está com ele. Eu oro ao Senhor por cada vida, cada ministério, Pai, abençoa em nome de Jesus.
Fortalece, aviva, abençoa a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, Pai, que a cada dia eu venha acrescentar na vida deles discernimento, fortalecimento, avivamento para compartilhar com a igreja, Pai. Assim eu oro sobre cada família, cada lar. Abençoa, cura, restaura, renova, fortalece, Pai, para o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Pastor.